Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos, nesse mês de julho, incentivando o povo a ler o livro de Provérbios. E vamos orar daqui a pouco por todos vocês. E o capítulo 2, eu quero apenas ler um verso e depois eu vou ler um outro texto da Bíblia, muito importante, preste muita atenção no que eu vou falar e daí a gente ora com todos vocês. Provérbios capítulo 2, o verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, se você de fato quer a verdadeira sabedoria, ela vem através do Senhor Jesus. Deus, Ele dá. Ele dá. Ele não dá só a sabedoria, mas da boca dele vem o conhecimento, o entendimento, vem a instrução. Jesus foi bem categórico quando ele deu os seus ensinamentos, ali no famoso Sermão do Monte. E lá no finalmente, lá nas conclusões, vamos assim dizer, ele sempre ali com os seus ensinamentos, que a gente fala sempre aqui, né? Ele diz assim, olha, aquele que ouve as minhas instruções, a minha palavra, e coloca em prática. O negócio é a prática, minha gente. Se não praticar, é só enrolação. Mas ele fala, se colocar em prática. Eu vou compará-lo ao homem prudente. O homem prudente. E um homem prudente está conectado à sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria, ela fala. A sabedoria, ela ministra aos nossos corações. A sabedoria do alto. A sabedoria divina. Então ele diz, aquele que ouve as suas instruções e coloca em prática, vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. A rocha aqui é forte, né? A rocha é Jesus. Aqui está se falando das verdades de Deus. Agora, logo pela manhãzinha, eu estava fazendo uma caminhada e pensando comigo aqui, baseado no que a gente aprende na Bíblia, fiquei pensando assim, né? As pessoas que vivem na mentira, as pessoas que vivem mentindo para si próprias, para si própria e para os outros, pessoas que só falam mentira, só vivem na mentira, vivem uma vida mentirosa, certamente não são pessoas felizes. Porque uma hora a casa cai. Alguma hora vai dar problema quando a pessoa vive só mentindo e na mentira. Mas por isso que Jesus veio. Jesus, ele diz em João 14,6. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então quem anda na verdade de Jesus, ele dorme bem. Quem anda com as verdades de Deus, ele não tem nem pesadelo, ok? A pessoa que anda na verdade, que tem, que honra a Deus, que Provérbios foca muito isso, né? A honra, fala isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência, né? Entendeu? Então a pessoa que teme a Deus, ela dorme melhor, a consciência dela está limpa, né? Ela é honesta com as suas coisas, ela realmente tem a consciência limpa, entendeu? Agora, aquele que vive só mentindo, na mentira, contando mentira e se enganando com as suas mentiras, vai dar problema, com certeza. Mas quem anda na verdade vai ter algumas lutas, vai enfrentar algumas batalhas também, só que não será destruído, porque a verdade prevalece. A mentira nunca vai vencer a verdade, nunca, nunca, nunca. Mesmo que você está vendo tanta coisa esquisita acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, que faz parte desse planeta Terra aqui, você vê tanta coisa, né, inversão de valores, tanta coisa esquisita acontecendo, tantas coisas esquisitas sendo legalizadas, né, vamos assim dizer, né, sem entrar nessa seara aí complicada, mas só que eu digo para vocês com toda tranquilidade, Deus está vendo tudo. E Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é generoso, Deus nos ama, mas Deus também faz justiça. E a justiça de Deus não falha.
Entendeu? Então, ande no caminho da verdade. Pratique os princípios da palavra de Deus. Eu estava observando aqui, em Provérbios capítulo 2, depois você lê na íntegra, porque a minha parte aqui é incentivar vocês a lerem. Eu não vou ler tudo para você. A gente só compartilha, traz uma reflexão ou uma pregação que seja, um ensinamento, mas você tem que ter gosto, tem que ter prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, ou seja, na Bíblia, de ler as Escrituras, a palavra de Deus. Eu estava em minhas lives que eu realizo de segunda a sexta, no Instagram do Negócios com Deus, e justamente comentei com eles, com o pessoal que estava me assistindo, falei o seguinte, que quando você precisa fazer as suas refeições, você sente fome e você se alimenta, não é? Você tem ali um café da manhã, um almoço, um café da tarde, janta, tipo assim, no mínimo 2 refeições você vai ter, no mínimo, né? Vamos assim dizer, né? Ou seja, mas você precisa se alimentar, você precisa comer, né, alimentos saudáveis, arroz, feijão, carne, enfim, legumes, verduras, essa coisa gostosa aí que Deus deu pra gente. Aí nós temos que comer, né? Se alimentar. Então, você come por quê? Você precisa de vitamina, você precisa de tudo que traz o alimento, as frutas também, tudo isso é importante. Mas preste atenção, se você acorda, isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas supondo, você acorda sem apetite, sem fome, não tem vontade de tomar café, não tem vontade de tomar nada, não tem vontade de almoçar, é um sinal que você não está bem, né? Se você come normalmente, de repente não quer mais, perde apetite, está sem fome, então tem alguma coisa estranha no teu corpo, é ou não é? Você vai ter que ver o que está acontecendo para ser curado aí, enfim, às vezes vai ter que ir para o médico. Eu estou dando um exemplo, mas trazendo para o campo espiritual, para a Bíblia, para a palavra de Deus. O cristão verdadeiro, que não tem fome da palavra de Deus, ele está doente, está com algum problema, está fora da casinha. Entendeu o lance? Então eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter gosto de comer a comida espiritual, comer da palavra. Então, se você não tem entendimento, é uma coisa. Agora, se você conhece da palavra, mas se você perdeu o interesse de orar, perdeu o interesse de ler a Bíblia, perdeu totalmente o interesse de buscar ao Senhor, é um sinal que você está doente espiritualmente falando. Entendeu? Por quê? A gente está falando pelo rádio, estamos falando por várias plataformas digitais, inclusive o canal do YouTube. Então eu estou falando com várias pessoas, eu não estou falando só com 3 pessoas que servem a Jesus, estou falando com várias pessoas. Uma multidão que vai ouvir essa ministração, que está ouvindo ou ouvirá. Talvez esse áudio, esse vídeo vai chegar para pessoas que eu nem conheço, a maioria. Porém, nós temos que entender isso. Agora, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, a pessoa que ainda não nasceu de novo, a pessoa que ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo, então é claro que ela não entende, mas aí é diferente. Paulo fala, o apóstolo Paulo ensina, ele diz assim, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. O homem natural é aquele que ainda não foi transformado por Deus. É uma pessoa boa, generosa, tem várias qualidades, porém, ele não tem ainda esse entendimento espiritual das coisas de Deus. É tipo você que ora, você que tem prazer na lei do Senhor, de repente alguém próximo de você diz, para que fazer isso? Não precisa ler não precisa ler a Bíblia não precisa orar não. Se a gente começa a falar que não precisa, então se alguém falar para você que não precisa, é porque precisa, porque isso aí é uma maneira de tentar esfriar a tua fé, tirar o teu foco. Então não pare de orar, não pare de ler a palavra e principalmente praticar os princípios da palavra. Um dos princípios justamente é amar a Deus, é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu estou falando de Deus, na pessoa de Cristo, do Espírito Santo, tá? Não estou falando de religião, não estou falando de instituição religiosa, eu estou falando de Deus, a presença de Deus. Precisamos estar conectados com Ele. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você praticar essas 2 coisas aqui, fechou. Está na bênção. Você está entendendo? Que se eu não amar a Deus de todo o coração,
eu não consigo amar a mim mesmo e nem ao próximo, muito menos. Você está entendendo? Porque o nome de Deus é amor. A essência do Pai, de Deus, é o amor. O amor de Deus. O amor ágape. Esse amor maravilhoso, o amor perfeito. Você está entendendo? É isso. E quando você lê a Bíblia, e agora Provérbios, o livro da sabedoria, aqui tem conselhos para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança, para os pais educar os filhos. Tem conselho, está tudo aqui. Por que vocês acham que estão fazendo de tudo para eliminar a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quem anda com Deus vai ser incompreendido. Nem sempre o povo da fé é compreendido. Por quê? Quem não nos compreende é porque não nasceu de novo, não entende as coisas espirituais, não entende as coisas do reino de Deus, só entende as coisas do reino dessa terra. Entendeu? Então, um conselho de amigo, um conselho de um pastor que quer o bem dessas ovelhas que me ouvem: não discuta com ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém com relação a Deus. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de mim no sentido de eu querer explicar. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo é que faz a obra. A nossa parte é semear a palavra. Agora, convencer não é com a gente. Graças a Deus, eu não tenho tido esse tipo de problema. Mas de vez em quando aparece alguém que quer conversar assuntos que não chega a lugar nenhum. Eu caio fora. Eu não sou partidário dessa coisa de você ficar numa roda de pessoas querendo provar por outro uma coisa que ninguém está se entendendo ali. Tô fora. É perca de tempo. Às vezes tem pessoas que elas acham que conhecem a palavra de Deus e elas ficam muito chatas. E é terrível pessoa chata. Desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. É livro da sabedoria para falar essas coisas, né? Pessoa chata, que ela quer enfiar o que ela acredita goela abaixo nos outros. Não é assim que funciona. A Bíblia diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a pior bobagem é quando você quer convencer alguém a seguir o Deus que você segue. Você não precisa convencer. Só pratica os princípios que a pessoa vai querer. Ela vai olhar para você e vai falar: pô, essa pessoa é diferente. Essa pessoa está cheia de problema, mas não reclama. Essa pessoa está enfrentando umas lutas, mas está dando glória a Deus e está rindo à toa. É isso. Isso aqui é a diferença. Porque rir, dar gargalhada quando tudo vai bem, isso é mais fácil. Mas e quando a coisa não vai? E quando a coisa não anda? E quando parece que não deslancha em alguma área da tua vida? E você continua firme com Deus, você não desanima na fé, você não desiste da fé, porque você tem a sabedoria do alto na sua vida. Então quem tem a sabedoria do alto vai entender o outro que ainda não tem a sabedoria do alto, que não tem a presença de Deus, do Espírito Santo. Você está entendendo? Então aqui está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria. É Deus que me dá essa sabedoria. É Deus que está me dando essa capacidade para falar com vocês. Claro, eu leio a Bíblia há muito tempo, estudo, oro e tal, mas se Deus não der capacidade, você está entendendo? Fui pregar esses dias numa igreja. Eu estava um pouquinho nervoso, de fato, ainda falei com a minha esposa: nossa, eu tô... Mas por quê? Porque eu nunca tinha ido pregar lá. E eu tenho prática, tenho experiência, mas a questão não é essa, eu não sou profissional. Eu quero saber, Deus, o que o Senhor quer falar com aquela comunidade? O que o Senhor quer falar com o povo que está me ouvindo? É isso. Então a pessoa que teme a Deus não sai falando qualquer coisa. Ele ora. Ele pede: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Ou o que o Senhor quer que eu transmita para alguém que está precisando de uma palavra de fé e de esperança? Mas eu fui com fé. Eu levei 3 textos bíblicos para ler. 3. Eu falei: um desses 3 vai ser a pregação. E de fato um dos 3 foi na hora ali. Eu falei: eu estava preparado. Mas eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com esse povo? Mas foi bênção pura, foi tremendo. Quando eu subi no altar, peguei o microfone, aí vem a unção. Oh, aleluia, é isso. Então você precisa andar, aleluia. Oh, glória, que forte isso aqui. É forte. Você tem que entender, meu amado. Se tua vida espiritual não está legal, pode ser que você não está ouvindo a voz da sabedoria de Deus. Você fica ouvindo o conselho de quem não tem sabedoria de Deus. Você fica ouvindo o conselho de gente atrapalhada, de gente enrolada, que não entende nada das coisas de Deus. Então você tem que ser mais seleto. Nós não podemos ignorar ninguém, claro, nós queremos o bem para todos. Mas se você vê que tem gente que
tá te dando só conselho ruim, dá uma afastadinha se você não tem como... Seja inteligente, tá? Mas você precisa não só da inteligência, você precisa da sabedoria do alto. Nós temos que amar ao próximo, desejar o bem para todo mundo, não desejar mal para ninguém. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Entendeu? Jesus fala: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Entendeu? Jesus está sempre alertando isso. Então, seguir a Cristo é você, às vezes, até ignorar algumas coisas. Às vezes, você, se você é um verdadeiro cristão, às vezes a gente é ignorado, às vezes a gente é desprezado. Faz parte da caminhada da fé. Você acha que todo mundo vai ficar aplaudindo? Não tem isso. Aliás, não fique esperando aplauso das pessoas. Acho que a coisa mais linda que vai ser num futuro, lá no futuro, é dizer, Jesus fala: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vai ser tremendo. Ser rejeitado na terra por pessoas que ignoram a gente, que despreza, que não dá a mínima pra gente, beleza, mas isso aí é, se for por amor ao evangelho, quero deixar bem claro, né? Tá certo? Se for realmente porque você realmente caminha com Jesus, então, mesmo assim você tem que amar essas pessoas. É isso aí. É isso aí. Então, tá precisando ter uma renovação espiritual em muitos cristãos. Em muitos cristãos. Está precisando ter um renovo espiritual. Então hoje está cheio de gente que acredita em Deus, que acredita em Cristo, mas estão assim, tipo, decepcionados. Decepcionado com o A, com o Z, com o B. Para não falar coisa, eu falo a letra do alfabeto aqui, né? Amado, preste atenção. Vou falar uma coisa, já que é o mês da sabedoria, Deus vai clarear um monte de coisa para vocês aqui, em nome de Jesus. Você está entendendo? Para mim é o seguinte: a pessoa que se diz cristã, que tem a presença do Espírito Santo, se você está afastando-se da fé por decepção com pessoas, afinal de contas, você está firmado em Cristo ou em gente? Preste atenção, pessoal. Em nome de Jesus eu falo isso. E falo com muita tranquilidade, porque isso é bíblico. A pessoa que diz: eu estou chateado com o fulano, com o Beltrano, estou decepcionado com isso. Amado, onde tem gente, você acha que vai ter perfeição? Acorda, seja mais sábio, preste atenção. A minha fé não está em gente, a minha fé não está num líder, a minha fé está num líder maior que é Jesus Cristo. A minha fé está em Jesus, está na pessoa de Deus, do Espírito Santo, que é o Consolador. Então me desculpe, mas se você está desanimado na fé, por isso que está ouvindo a gente, para Deus te dar uma chance. Deus está te dando uma chance hoje, hein? Estou falando sério. Deus está te dando uma chance de ficar fingindo. A Bíblia fala que existe a fé fingida. Tem muito cristão fingido. Ele finge que é, mas não é. É um Judas, um traidor ou traidora. Então Jesus ama você, mas você tem que tomar uma atitude. Agora, você vai ficar aí se fazendo, se vitimizando? Eu estou triste com o fulano de tal, com o Beltrano, fulano me enganou, fulano me deixou, fulano... Amado, os problemas existem. Todo mundo, todas as pessoas passam por frustração. Todo mundo se frustra por alguma coisa. Alguém frustrou você, mas você também já frustrou outras pessoas. A gente só vê o erro dos outros, mas não vê o da gente. Nós somos humanos. Ninguém é perfeito. Mas nós somos aperfeiçoados a cada dia. Por isso a importância de você ler a palavra. Então leia. Hoje, leia o capítulo 2 de Provérbios leia com calma. São 22 versículos. Leia, releia. Se você tem uma Bíblia de estudo, leia embaixo. Tire lições de vida para você melhorar. Não vamos tirar lições de vida para os outros. Vamos tirar lição de vida para nós. Eu preciso melhorar em muita coisa. Se você fala: nossa, se o pastor precisa, imagina eu também preciso. Eu não sou perfeito. Deus está trabalhando em mim a cada dia. É isso mesmo, entendeu? Então a sabedoria do alto, ela fala. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Ok? Deus está falando. E interessante que no capítulo 2, verso 1, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor,
e acharás o conhecimento de Deus. Você está entendendo aqui o que está falando Provérbios 2? Se, tem um se. Se aceitares, se clamares, se buscares, se. Tem esse detalhe que se, porém, contudo, né? Se. É isso. Então aproveite. Aproveite porque Deus está falando. Deus está agindo. E eu vou orar agora e vou fazer um pedido para você. Você que está ouvindo essa ministração em áudio ou em vídeo, pelo nosso canal no YouTube, repasse. Pegue o link desta mensagem pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e repasse para o maior número de pessoas. Manda para aquele cristão que está desanimado, manda para aquele irmão de fé, mas tão desanimado por tantos problemas da vida, manda lá que Deus vai falar com ele. Se você não sabe falar o que eu estou falando, passa o áudio ou o vídeo que você vai receber aí no nosso canal no YouTube, repasse, é isso. É o trabalho da formiguinha, cada um fazendo um pouco, cada um fazendo a sua parte. E Deus abençoa todos nós em nome de Jesus. Amém, amados? Concorda ou não? Sim ou não? Amém? Glória a Deus, é isso aí, dê glória. Dê glória, vai dando glória aí e vamos corrigir a rota, que Deus está cuidando de cada detalhe e o Deus da sabedoria está agindo nesta manhã. Aleluia. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar por esse banquete da sabedoria. Te agradecer porque o Senhor me deu essa ideia há muito tempo atrás e é uma delícia, Pai, quando chega esse mês, a gente poder focar o mês todo a sabedoria do alto. E o Senhor tem falado coisas extraordinárias, porque Tu és o Deus da sabedoria, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá ideias maravilhosas. Espírito Santo, eu tenho certeza que hoje já tem provisão chegando para essa pessoa, tem milagre acontecendo. Eu creio que tem pessoas que estão se reconciliando contigo, tem pessoas que estão voltando para te servir com alegria. Eu tenho certeza que milagres extraordinários estão acontecendo neste momento, o milagre da salvação, do novo nascimento, da reconciliação, da pessoa estar se arrependendo e ela está querendo novamente caminhar com o Deus da sabedoria, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada família, abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças, a família querida que recebe a gente com tanta alegria, Pai, abençoa este jovem, abençoa os adolescentes, abençoa as crianças, os recém-nascidos bebezinhos, que está no colo dessa mãe, dando de mamar neste momento, abençoa a mamãe grávida, abençoa o vovô, a vovó, o tio, a tia, e todos os pedidos, Pai, que estão chegando neste momento, e todos que oram conosco, pedindo socorro, ajuda. Deus da sabedoria, manifesta a Tua glória, com sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa o trabalhador, abençoa os empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores e aqueles que já vivem da sua aposentadoria. Abençoa a renda, o salário, o ganho, que não falte nada neste lar, Senhor. Abençoa o fogão, a geladeira, a pia, a despensa, que sempre tenha bastante mantimento para toda a família, Pai. Abençoa a casa, abençoa o sobrado, abençoa, Senhor, o apartamento que essa pessoa mora, o condomínio, a fazenda, o sítio, a chácara, o quintal onde ela mora, ali onde tem várias casas, que haja paz e harmonia nessa casa e nesta habitação, nesse local onde mora o nosso ouvinte, Pai. Abençoa também aqueles que têm sido sábios, pessoas que estão sendo sábias, que estão investindo uma semente financeira, a semente da sabedoria, Pai, que neste mês muitos possam se levantar com uma semente, uma oferta chamada a semente da sabedoria, e o Senhor vai falar com essas pessoas, para elas semearem a semente da fé, o tijolinho da fé. Abençoa e prospera todos, Pai, e provisão chegue para todos, porque Tu és o Deus da abundância, como disse o Teu servo Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que a bênção da saúde, da paz e da alegria seja sobre todos que me ouvem neste momento, sejam abençoados. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, os documentos, e abençoa a água que nós separamos com tanta fé, Senhor, para que após a oração seja um remédio espiritual. Quem dela tomar, quem separou esta água, seja uma água abençoada e vidas sejam curadas. Nos livra de todo o mal, Pai. Nos livra, Senhor, de gripe, resfriado, de vírus, de bactéria, de toda peste que existe ou que possa existir. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nós confiamos em Ti e queremos que o Senhor, que é o Deus da sabedoria, nos dá proteção e livramento também. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.